Uma cidade com poucas opções de lazer, principalmente para os mais jovens. Assim era Brasília até a década de 80. Para fugir do tédio, a música era a principal alternativa para adolescentes como Renato Russo, Dinho Ouro Preto, Herbert Viana e Felipe Seabra. Nomes bem conhecidos no meio artístico e que deram origem a um estilo musical com identidade própria, o rock brasiliense. No refrão de hoje, a gente recebe o vocalista da Plebe Rude com uma das canções mais conhecidas dessa geração, Até Quando Esperar, um protesto contra as desigualdades sociais, composto por Felipe Seabra, Gucci e André X. Nascemos já com uma benção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Muita riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? É por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola que nós estamos sem perceber? Pra quem abençoa poderia ter sido você. Tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Vigiar seu carro, te pedir trocados, engaixa seus sapatos. Posso vigiar seu carro, pedir trocados, e deixa seus sapatos. É nossa culpa, nascemos já com uma benção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Felipe Seabra com a música Até Quando Esperar. Obrigada pela participação aqui no refrão. Já começo nossa conversa perguntando, por que o nome Plebe Rude? O legal do nome é que são dois nomes assim que estão no dicionário, só que são palavras que você não vê muito no vocabulário do brasileiro, né? Historicamente, Plebe Rude eu acho que cabe melhor. A gente tem que colocar tudo no contexto, né? Sim, a gente está falando de 80, 79, 81, né? A cidade não tinha nada. Né, os filmes demoravam meses por chegar, culturalmente, assim, graças às embaixadas, a gente conseguia ver bastante coisa, mas fora isso, os shows não passavam por aqui, então a gente foi meio forçado a criar a nossa própria cultura. E foi daí que veio talvez essa identidade tão forte do rock de Brasília. É que não tinha influências externas, a gente realmente tinha que criar
do zero aqui, a própria roupa, fazer as próprias festas e eventualmente fazer as próprias bandas e as próprias músicas, né? A cidade teve uma influência completamente direta. No nosso som, na revolta, na raiva. Lembra que a nossa geração, ao contrário de gerações posteriores, nossa realidade, eu sempre falo assim, era cinza. Até para tocar numa lanchonete, assim, mandar música para censura, apanhar na polícia, sabe? A gente estava, sabe, era o governo Figueiredo, a gente estava, sabe, embaixo da asa do Figueiredo, então era um pouco estranho. A própria proximidade com o poder já diferenciava vocês. Totalmente. A visão, a perspectiva do jovem brasileiro, mas nem todos os jovens com um pouquinho mais de embasamento, no nosso caso. Porque tinha um bando de playboy completamente alheio a tudo que estava acontecendo, né? Mais coniventes, né, com o que estava acontecendo. E então essa era a nossa realidade. Foi daí que veio essa temática e essa cor do rock de Brasília. Certo. E Até Quando Esperar foi composta nesse contexto. Totalmente, como é que vocês criaram essa música? Até Quando Esperar apareceu, ela foi composta em 83. Curiosamente nessa sala aqui. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Garoto de 15 anos. E ela apareceu assim, porque tudo da Plebe eu e o André escrevíamos, né? E ela apareceu, o André apareceu com a frase: com tanta riqueza por aí, onde está a sua fração? E em cima da frase do André eu fiz o resto da música. E eu confesso que me incomodava um pouquinho, sabe? Você vê as diferenças sociais. Apesar que Brasília sempre foi considerado meio ilha da fantasia, né? Mas a gente já via as invasões, algumas favelas, sabe? Meninos de rua. Não tanto quanto você vê hoje em dia, mas já tinha. Eu lembro que tinha um menino de rua na Asa Norte e aí ele vinha pedir um trocado, eu estava de tênis, eu posso engraxar o sapato, ficar pensando, pô, se você conseguir engraxar tênis aí que você vai ficar milionário, né? E então isso foi meio em cima disso, né? Posso vigiar seu carro, posso, né, te pedir um trocado. E a primeira frase da música: não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção. Na verdade, na música está escrito benção, né? Mas tudo bem. Muita gente pensa que é missão. Missão, mas exato. É bênção, essa frase fala assim, meio que explicando, ó, não foi nossa culpa que a gente nasceu assim com um pouquinho mais de condições. Eu digo um pouquinho mais que ninguém era filho de ministro, não, sabe? Não tinha nada disso, né? Mas é claro que, poxa, muitos de nós moramos no exterior, a gente teve acesso a mais cultura, leitura, uma segunda língua, sabe? E você não pode jogar isso, mas por termos esse acesso, isso não justificaria qualquer tipo de negação do que estava rolando no resto do Brasil. E é isso que chama atenção na música. O refrão recebe hoje Felipe Seabra, o vocalista da Plebe Hood. Ao som de Até Quando Esperar, a gente conversa sobre as desigualdades sociais e como a arquitetura de Brasília influenciou na formação dos músicos da cidade nos anos 70 e 80. Mesmo vocês vivendo uma realidade completamente diferente das demais pessoas no resto da cidade, que mesmo naquela época já existia essa má distribuição de renda, essa diferença tão presente não só em Brasília, isso incomodava vocês. Vocês poderiam estar vivendo ilhados, não desconhecer totalmente a realidade das pessoas mais pobres. O que provocava essa crítica em vocês? Lembra que o design de Brasília, né, foi feito meio para ser uma ilha. Né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Você vê, né, o Niemeyer, Lúcio Costa, a gente não pode esquecer a importância do urbanismo do Lúcio Costa, né? Aí você vê, de repente, a construção de Brasília, na verdade tinha um pouquinho de maldade, eu acho que do pessoal atrás disso, assim, de conseguir fazer uma cidade onde você não teria, com exceção do lago, claro, mas no plano piloto não teria oportunidade para ter algum tipo de ostentação, né? Porque todos os prédios eram idênticos. Isso é stalinista, assim, né? Tudo idêntico, né? Então, por exemplo, o patrão poderia morar no mesmo prédio, né? Hoje em dia você vê uma palhaçada isso, né? Mas o patrão moraria no mesmo prédio do empregado, o ministro moraria no mesmo prédio do funcionário público, né? Só que sem nenhuma fachada de ostentação. Ou seja, nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então, em termos de design,
É até interessante, né? Em termos de utopia forjada, é uma palhaçada, né? E tanto que acabou se criando, provavelmente foi um dos maiores apartheids sociais do mundo. E eu falo isso com certo pesar no coração, porque eu amo Brasília. Morei fora, viajei o mundo, voltei para cá, construí minha família aqui, eu vivo aqui, eu produzo, eu consigo produzir bandas do Brasil inteiro daqui. Eu acho bacana isso, né? Mas agora você vê o Cinturão Verde de Brasília, mais ou menos serve como muralha. É como se fosse uma muralha, uma muralha de distanciamento, que é esse cinturão verde, né, em volta de Brasília, e uma muralha também de um IPTU bem caro, né, que vai afastando as pessoas sem tantos recursos, né. Aí você vê um apartheid social, assim, terrível em Brasília. Tanto que você vê que aqui são os metros quadrados mais caros, assim, do Brasil. Você vê, assim, equivalente a Leblon. Ao Leblon, gente, sabe, no Rio de Janeiro. E isso me entristece um pouquinho. Brasília ela já nasceu sobre a égide da segregação, né? Já no propósito de Brasília, já veio com ela a segregação espacial, colocando uma massa que veio construir, que veio convidada pelo presidente da República, e essa massa depois não teve direito e acesso ao mobiliário urbano da capital, né? E a qualidade de vida que ela exigia, né, ser para um novo Brasil. Então a gente estava vendo o grande monstro se criar, né? A gente estava vendo Brasília crescendo. E a gente estava vendo que não tinha nenhum plano de contingência para isso, né? E o que aconteceu? Aí você tem todas as cidades satélites, né, que meio que dão sustentação para essas asas inchadas, né, aqui de Brasília, né? E a gente estava vendo isso acontecer. Então a música meio que se escreveu sozinho, né? E o grande forte é que vocês se inspiraram em Brasília, se inspiraram na arquitetura de Brasília, que estava denunciando essa má distribuição de renda, e a música acabou estourando no Brasil inteiro. É engraçado. E não isso, deixou né? de retratar uma realidade que é presente no Brasil todo. Para você, mudou muita coisa de lá para cá? O Brasil continua desigual na distribuição da renda? Assim, mudou para o bem e mudou para o mal. Obviamente você vê muito mais inclusão social, mas o problema é que o Brasil está crescendo muito, né? Então é como se você quisesse, sei lá, você está dentro de um buraco, você sabe que encher o buraco, mas você está descendo, está tentando encher o buraco, né? É um pouco difícil alcançar isso, né? Mas, obviamente, você vê, sabe, nos últimos 8 anos de governo, você vê toda a inclusão social que tem sido, isso é importantíssimo. A gente fica muito feliz, assim, com os avanços nesse aspecto do Brasil. Mas é claro que o Brasil tem muitos problemas, lógico, né? E não é uma música que vai mudar tudo, né? Ninguém era ingênuo o suficiente de achar que isso mudaria muita coisa. Mas, na nossa época, assim, o fato de você poder fazer uma época ainda, né, de ditadura, né? E, eventualmente, quando a música estourou, né, a ditadura já estava bem no finalzinho, você poder chegar na televisão, pô, a gente fazia o Chacrinha, fazia Fantástico, falando de desigualdade de renda, tem outras músicas mais fortes, inclusive no disco chamado Proteção, por exemplo, falar de ditadura, sabe, falar de ditadura militar e todas as mazelas disso, na televisão, sabe, era realmente um sinal que o país estava mudando. Estava querendo mudar. Estava querendo mudar, isso ainda incipiente, estava vindo já, né? Então acho que esse estouro dos anos 80, ainda mais a galera aqui de Brasília, foi mais todos os anseios de uma geração, essa inquietação que estava por vir. E se não fosse naquele ano, seria o ano seguinte, sabe? A abertura democrática viria e o país estava meio que se preparando para isso, né? E a gente estava nessa... Sabe, a gente começou, a nossa adolescência passou mais ou menos nessa época, assim, nessa época de transição. E aí quando as músicas estouraram, você vê que ressoou no Brasil inteiro. E curiosamente ressoa até hoje. A gente está falando de 25 anos depois. Ou seja, você não precisaria mudar nada na letra da música se ela fosse composta assim, hoje. Como artista eu fico lisonjeado, claro, né? A plebe fica bastante orgulhosa com isso. Só que como cidadão eu fico triste. Que você escreve a música há 25 anos, né? E ela, sabe, parece que foi escrita ontem, então como cidadão isso me entristece muito. E no seu olhar, o que você acha que deveria ser mudado para que a distribuição da renda do Brasil fosse realmente efetiva? O que poderia mudar para que aquele engraxate poderia ter a mesma oportunidade que você teve? O mais importante é educação e planejamento familiar. É uma valorização da cultura, uma valorização do professor, uma valorização do ensino no Brasil, que eu acho que mudaria. Eu fico um pouco preocupado, aquela coisa, sabe, você consegue, um país vai conseguir
fornecer, oferecer educação, saúde para todo mundo, se a população está fora de controle, né? Assim, ninguém está falando de esterilização, sabe, nada disso, mas pelo menos um controle, sabe, um incentivo do governo assim, a métodos anticoncepcionais, porque a igreja não está fazendo nada a respeito disso, muito pelo contrário. É a vontade de Deus, não sei o que, sabe? Legalização do aborto no Brasil, porque as pessoas fazem de qualquer jeito. Nessa listinha você colocaria também a informação? Porque como buscar um direito se você não sabe nem sequer o direito que você tem? Mas você tem que saber também, você tem que ter as armas para poder... quando falam acesso à faculdade ou de cota, não sei o que, sim, é tudo importante. Mas você tem que ter também as armas de poder, sabe, de poder usar essa informação. Não adianta só ter a informação. Aí você tem que ter uma política que vai lá de trás, né, na formação da pessoa. Claro que o país mudou muito, você vê a economia está bem, sabe, a inclusão social, isso é importantíssimo. Parece que as pessoas não pensam tanto a longo prazo, e isso é o grande problema de política, quando entra governo, sai governo. Para que eu vou continuar um programa que está dando certo? Porque se eu fizer, ele vai se receber o crédito. Né? Então vai parar um programa, vai começar outro com outro nome, né, com outra placa de inauguração. Então todo governo quer tomar né, em vez de pensar no bem maior e vamos fazer uma coisa bacana para o Brasil, esquece gestão X ou gestão Y, esse que é o grande problema, né? Uma falta de continuidade nesses programas. Né? Até nos últimos 8 anos você vê que tem muita coisa errada. Assim, e mais uma vez, como cidadão, eu fico muito triste que você vê o grande monstro se criar. E o Refrão também está no YouTube. Para acessar, é só clicar www.youtube.com/programa Refrão. Até quando esperar? A famosa canção da Plebe Rude agita este refrão. Nesta parte do programa, o vocalista da banda, Felipe Seabra, faz uma avaliação dos 30 anos de trabalho do grupo e relembra fatos marcantes para os roqueiros de Brasília na época da ditadura. Quando fazia show, a polícia chegava, batia em todo mundo, pegava equipamento. O primeiro show da Legião Urbana, que foi tocando junto com a Plebe Rude, em 82 isso, em Patos de Minas, todo mundo foi preso depois do negócio. Quer dizer, eles cantaram a música Urbana, né? Os PMs armados, Vomito Música Urbana, a gente cantava uma música chamada Voto em Branco, né, que é engraçadíssimo. Imagina uma eleição que ninguém fosse eleito. Já estou vendo a cara do futuro prefeito. Vamos lá, chapa seja franca, use o poder do seu voto, vote em branco. Isso na época que não existia voto. Na época que não existia voto, né? Curiosamente, o Vladimir Carvalho, grande, né, documentarista Vladimir Carvalho, ele está fazendo um documentário a respeito da história do rock de Brasília que vai lançar no meio do ano agora. E eu voltei para Patos de Minas, né, com ele para o local onde todo mundo foi preso. E aí eu tenho uma memória impecável. Eu quero ver lá naquele cantinho, eu lembrava de tudo, né? E engraçado que quando a gente foi lá pela primeira vez, né, fomos recebidos pela polícia e todo mundo foi preso. Agora que a gente foi recebido pela prefeitura, pela prefeita. Olha só, quer dizer, final mais do que nunca que os tempos mudaram. Sem dúvida. Um é a validação da história do rock de Brasília, claro. Mas dois, eu acho que é muito importante você ver que mudou muita coisa no Brasil e você vê que todas aquelas letras lá e, sabe, as coisas que davam cadeia, que davam, sabe, e por muito menos 10 anos antes, algumas pessoas eram mortas, inclusive, por causa disso, hoje em dia faz parte da cultura, né, da cultura popular. E é muito bonito isso. E aí agora, como artista, eu digo, é muito bonito ver isso sendo assimilado e sendo aceito. Aí você vê realmente que a abertura democrática veio para ficar e para ficar mesmo. O que mudou a história do Brasil, que entrou na história do Brasil, porque foi uma juventude que provocou a própria reação do jovem para não ser inerte, para não ser parado. Muitas vezes a gente, ainda mais no caso da Plebe, que Plebe talvez que foi a única banda que manteve a essência do pós-punk. Eu digo pós-punk porque o pós-punk era uma coisa mais inclusiva, assim, era mais elaborado o som, não eram os 3 acordes. Mas, basicamente, a gente estava refletindo a nossa realidade, né? A gente estava... Eu acho que o artista é mais um espelho dos seus arredores, das suas influências, né? Então, historicamente, normalmente, boa arte sai de períodos difíceis. E era um período difícil para o Brasil. Era uma turma de pessoas que tinham acesso à informação e que tinham a bagagem cultural para poder processar isso. Que não adianta só ter acesso. Você tem que, né, aquilo que eu estava falando, você tem que ter uma cultura toda para poder
né, uma cultura de governo para poder fazer a pessoa, né, poder processar essas coisas, né? E processávamos assim, mas juntando meio de um liquidificador, você vê a aridez de Brasília, o isolamento físico. Quando digo físico, passagens aéreas eram extremamente caras e nada passava para o Brasil. Então a gente estava sitiado mesmo, isolado aqui em Brasília, né? Era a capital, mas a gente estava longe demais das capitais, né? O pós-punk estava explodindo na Inglaterra. Nós tínhamos um canal direto para lá, a gente conseguia tudo através de diplomatas. E nesse liquidificador, talvez seja uma mistura de hormônio com adolescência. E o ócio criativo também, né? Uma cidade sem muita coisa para fazer. E meio que te força, né? Então ninguém pensava em fazer, vou fazer a versão do fulano, vou tentar aparecer o Beltrano. Não tinha nada de cover. Que cover? Era o nosso próprio som, né? E é interessante isso, né? E eu sou da época que diz que era uma coisa rara, né? Uma coisa rara, difícil de fazer, né? E ninguém imaginava ter carreira naquela época, né? E eu acho que mais ou menos isso que falta, talvez, no novo rock brasileiro, assim, pelo menos das bobagens que a gente escuta na rádio. Você diria que hoje existe mais uma pretensão, a pessoa já sabe que é uma banda que quer o sucesso e começa a traçar dali para frente. Tem muita coisa dentro do mainstream, né, as bandas que têm acesso, algo assim, sim, já começa com maldade, sim, isso já começa imaginando videoclipe, a música de trabalho, fazer letra mais acessível e tal, mas claro que você tem um movimento incipiente, assim, alternativo, de pessoas que realmente ligaram o pip e estão fazendo o seu som. Da mesma maneira que a gente faz, né? Então, eu vejo um arco, assim, como não tinha indústria de música, não tinha perspectiva, não tinha nada, as pessoas faziam o seu próprio som. A gente fazia, essa quietação, né, sabe, tem que fazer alguma coisa, e através da música a gente conseguiu. Agora, depois da falência, quer dizer, do surgimento, né, da falência, da pirataria, da má gestão, assim, de gravadores, que é uma coisa absurda, aí a falência da indústria fonográfica, eu estou voltando a ver pessoas com esse mesmo desprendimento. Plebe Rude resistiu ao tempo, fazia uma música que incomodava, não tinha tantos recursos exatamente por estar numa cidade como Brasília. Hoje, como é que o Plebe Rude faz a sua música? Na verdade, a gente está com 2 membros novos na banda, né? O Clemente e o Chocho, né? O Chocho é o baterista, né? Mas na verdade, engraçado, não mudou muita coisa, porque a Plebe é uma banda que nunca, assim... Não, vocês são um clássico, né? Não mudem. Né? Não, nem pode, tem muita cobrança. E a Plebe nunca baixou a cabeça pro mercado, né? Nunca. E isso causou muitos problemas de briga, gravadora. Eu lembro que o Herbert sempre falava pra gente, né? O Herbert Viana, os Paralamas, que nosso padrinho produziu 3 discos nossos. Ele falava, cara, vocês são punks. Vocês são burros, mas vocês são punks, né? Porque a gente ficava brigando com o gravador, mordendo a mão, né? Mas sabe, olhando para trás, será que teria feito algumas coisas diferentes? Assim, talvez eu preferia que a banda tivesse mudado para São Paulo, né? Ao invés do Rio. Mas fora isso, era a nossa natureza de Brasília, sabe? É criação. Eu era moleque nos Estados Unidos, minha mãe me levava para passeata anti-Vietnã, anti-guerra do Vietnã, né? Batendo lata para a renúncia do Nixon, sabe? Então essa é a nossa realidade. A gente chega aqui em Brasília, a gente vê tudo de errado aqui, uma perspectiva que ninguém mais tinha no Brasil, né? Sabe, conhecia muitos jornalistas, sabe, conhecia pais de pessoas que tinham desaparecido, sabe? Faz parte da nossa realidade isso, é a nossa natureza. Então, olhando para trás, teria feito diferente? Provavelmente não. Parabéns pela música, Felipe. Vou agradecer a sua participação então, aqui no obrigado. Refrão e, claro, querendo saber onde é que a gente pode, o que a gente pode fazer para ouvir mais de Plebe Rude, onde encontrar o trabalho de vocês. No primeiro trimestre de 2011, a gente vai lançar um DVD comemorativo dos 30 anos, né, CD-DVD, gravado na Ermida Dom Bosco, com nada no fundo, mais uma vez, nada. O que está de fundo? A Praça dos Três Poderes. Então, estou cantando e o Congresso está bem aqui. Isso é legal. Imagine 30 anos atrás fazer um negócio desse. Seria morto, né? Vocês têm algum site? A gente está no Twitter, a gente tem pleberude.com, né, pleberude.com.br, tem todas essas coisas. Tá dado, Ricardo. Felipe Seabra, muito obrigada. O Refrão fica por aqui. Você também pode participar do programa mandando a sua sugestão para refrão@stf.jus.br. Fica um pouco mais com Até Quando Esperar. Refrão, aqui a música dá o que falar. Não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção, mas